Boa noite, turma de Brasília. Boa noite, rapaziada do futebol local de nossa querida e amada cidade. Boa noite a todos os peladeiros de nossa cidade de Brasília. Boa noite a toda a rapaziada do futebol profissional de Brasília. O programa Resenha da Capital, mais uma vez, vai entrar ao ar, né? E a gente vai trazer hoje aqui um papo de boleiro daqueles como nunca visto, mais uma vez. Hoje a gente tem duas figuras do nosso futebol local. A gente tem aqui o Jones, nosso atacante que marcou história em vários clubes pelo Distrito Federal e também fora do país e fora de Brasília. A gente vai falar muito sobre isso. E a gente tem um ícone do futebol de várzea, do futebol de pelada e também teve sido lá seu destaque em outros campos afora, que é o nosso querido amigo Átila. Sejam bem-vindos vocês dois, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Agradecer a oportunidade de estar contribuindo de certa forma aí pro nosso futebol, pro nosso desenvolvimento, participar dessa resenha maravilhosa que vai ser. Jones, com a palavra, falou para vocês, Átila, seja bem-vindo, meu amigão. Obrigado pelo convite, né? Boa noite. E é sempre bom rever os amigos, o Clécio de longa data aí, né? O Jones que eu não conhecia pessoalmente, só pela mídia social. Você, como eu te falei, não é um rosto estranho e agora a gente tendo contato. Qualquer momento que me chamar, a gente está aqui. Bacana, obrigado. E aí, dava uma parceria boa vocês dois? Um na meia, outro no ataque? Sim, ele teve um parceiro muito bom que foi o Fabinho. Fabinho. E o Johnny, quando subia no alto, atropelava o Beco. Os caras se ficassem parados, ele arrancava o Fabinho. A gente fez uma parceria muito boa, cara. E eu que levei ele pro Ceilândia depois, né? A gente jogou na UPS. Então ele foi bem servido. A gente jogou na UPS e eu falei, cara, aí um ano eu fui artilheiro do Universitário e no outro ano ele foi. Então a gente tinha um entrosamento muito bom. Eu falei, cara, como é que pode? Você é um desperdício, vamos, arrastei ele pra lá. E nosso parceiro Clécio, meu irmão, obrigado pela presença. O Clécio hoje vai fazer aqui, ajudar nos comentários com a gente. Clécio é um colega da bancada, é um colega da bola também, que todos vocês que estão nos assistindo vão conhecer o Clécio. Eu quero fazer um destaque, o Clécio além de se destacar como jogador de futebol na pelada, no profissional, o Clécio também é um educador da parte física, seja ela na escola, seja ela no campo de futebol. Você vai poder falar um pouquinho isso melhor pra gente. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Thiago. Jones, Átila, obrigado. Thiago, interessante é que eu conheci o Jones em 2001, nós cursamos o mesmo curso, na mesma instituição. E o Átila, eu só gosto de falar de coisas boas, porque toda vez que eu joguei contra o Átila, eu perdi. Então, com o Átila, eu só me lembro de 2006 que a gente jogou junto, a gente conquistou alguns títulos, algumas coisas boas. Obrigado e vamos para o bate-papo bacana. Eu quero destacar, pessoal, que o nosso programa ele vai pelo YouTube, ele vai pelo Facebook, ele vai também pelo Instagram. Então, eu queria que vocês se inscrevessem no nosso canal, ajuda a gente. A gente tem recebido muito elogio do nosso programa, mas não só vai no canal não, gente. Não só assiste o programa não. Vai lá, deixa a tua inscrição, tu não vai gastar com isso. Deixa lá a tua inscrição, acompanha a gente, vai ter um conteúdo bacana do futebol de Brasília como um todo. E claro, as entrevistas que a gente está trazendo a cada semana aqui, ícones do futebol candango. A gente teve aqui Emerson, a gente teve Regis, do ex-São Paulo, né? A gente vai ter Cássius. Então, assim, a gente tá preenchido, né, Clécio, de qualidade, né, para o programa. E também quero fazer um agradecimento aqui, não posso esquecer disso, quero fazer um agradecimento aos nossos parceiros. Quero agradecer aqui o Cabeça, da distribuidora do Cabeça, fica ali na QNL 6/8, aqui de Taguatinga. Obrigado, meu irmão. Quem não conhece ainda, dá um pulo lá, distribuidora bacana do nosso parceiro Cabeça. Tem nos ajudado também, e tem trazido também boas referências pra gente. Dudu Chuteira Preta, talvez vocês estejam ouvindo já falar do Dudu Chuteira Preta, tá fazendo uma pelada bacana aqui anualmente em Brasília. Esse ano a gente vai estar junto com a pelada nos próximos anos, viu? Quem sabe vocês lá para dar um toquezinho lá com a gente também. E quero agradecer também Painho da Feira dos Importados, tem uma banquinha lá na Feira dos Importados, também tem dado aí um apoio pra gente. E, só para não esquecer, Kleber da Lipoc, que faz o campeonato da 10, Átila, que é um excelente gestor, faz um dos melhores campeonatos que a gente, né, Clécio, acompanha por aqui. Nadir da Alessi, que é a Liga de Ceilândia. Edmar Ziquinho, um grande parceiro, jogou no Brasília, teve destaque aí, mandou um abraço pra gente. Ninha do Madureira, abraço Ninha. Márcio da Juventus, do Juventus lá da Guaridoba, time bom, time cascudo, Átila, difícil ganhar desses caras. Ari de Almeida, grande Ari, abraço pro Ari. Frente aí muitos anos a equipe do Ceilândia. Góes, presidente do Econ, não sei como está a situação do Góes hoje no Econ, se é diretor, se é presidente, mas um abraço também, meu parceiro. E Humberto do Apolo, um abraço para toda essa turma e vamos de resenha. Vamos começar nosso bate-papo aqui, porque a gente ganha um pouquinho mais com isso. Eu vou falar desse camarada aqui, Jones Santos, 40 anos, nascido em 28 de 9 de 1979, ex-atleta profissional, que também
é um formador de educação física, também se formou em educação física, fez uma pós-graduação em futebol. O currículo aqui é grande, viu, Jones? A gente vai ter que ir conversando aos poucos. Me conta aí um pouquinho dessa carreira de profissional sua, onde iniciou, onde foi o grande destaque. Bom, então eu também vim do futebol amador, né? Disputei pelo antigo Armagedon, na época acho que 99, 2000, por ali. Nós fomos vice-campeões do Campeonato Amador e ganhava vaga se não me engano, na época na segunda divisão, não tinha terceira, na segunda divisão. E aí profissionalizou esse time. Isso era aqui em Brasília? Aqui em Brasília. Em qual cidade? Na Metropolitana, perdão. Ficava lá na Metropolitana. Aí mudou o nome, ficou Associação Desportiva Armagedon, que era o nome do time, Metropolitana, porque tinha que usar o nome de uma cidade satélite como sede, né? E nós disputamos a segunda divisão, ainda meio que semi-profissional, né? Disputamos essa segunda divisão. A partir daí eu me destaquei e tive um convite para ir pro Paraguai. Fui pro Paraguai, pro Deportivo Luquem. Fiquei lá uns 40 dias de experiência e acabei não ficando, né? Não sei o que houve bem, o presidente tinha falado comigo que queria acertar e tinha gostado. Enfim, coisas do futebol. Quando eu retornei pro CFZ, né? Por isso que eu fiz até questão de trazer a camisa do CFZ. Foi assim que o CFZ chegou aqui em Brasília, né? Que fez história aqui. E o Ricardo Freitas, que era o diretor, que me conhecia, na época o Dionísio, Eterno Dionísio lá do Núcleo Bandeirante, pô, muito meu amigo. Que falou, pô, tem um moleque aqui, eu tinha 20 anos. Se destacando. Pô, dá oportunidade pra ele aí. O Reinaldo Gheldini tinha acabado de chegar também em Brasília com aquela turma toda, não me conhecia, obviamente. Fiquei lá uma semana treinando. E aí, avaliação também, aquela situação toda que a gente conhece, né? E aí ele falou, não, fica mais uns dias. Fiquei mais uns dias e depois, não, vamos fazer um contrato. E acabei assinando o contrato. Participei daquela campanha maravilhosa, foram 26 jogos. A gente vai falar um pouco disso aí, né? Realmente foi um período... Isso. A partir dali as coisas começaram a andar, acabou, no ano seguinte eu fui Bandeirante, fui um dos artilheiros do campeonato também, mesmo Bandeirante brigando para não cair, a gente sabia da dificuldade, mas eu fiz um bom campeonato. Depois fui para o Ceilândia, onde as coisas começaram a andar, foi quando eu já conheci o Clécio da faculdade, e aí a gente jogou junto uma época também, e a partir dali eu fui artilheiro do campeonato, as coisas começaram a fluir, fui pro Gama jogar a Série B, depois retornei fui ao 13 da Paraíba, disputar a Série C, depois eu retornei pro Ceilândia, e depois do Ceilândia fui Brasiliense, aí que as coisas projetaram. Currículo não falta não. Thiago, andou muito. Ressaltar que no momento do CFZ com o Ricardo Freitas, depois ele saiu e foi pro Ceilândia. Ele foi meu primeiro treinador profissional, Ricardo Verdade. Ricardo Freitas é um cara que fantástico, ajudou muita gente aqui em Brasília. E por outro lado, nosso parceiro Átila, também 40 anos, né? 40. De 80. Próximo dia 21, 40 anos. Átila, eu tenho aqui no meu roteiro, categoria de Brasa pelo Ceilândia, né? De 90 a 98. Isso. Jogou profissionalmente também pela Aruc, né? Pela Aruc. E no ano de 2000, conta aí. Era na época do Serjão? Era na época do Serjão, que naquela época do Emagrece Serjão, daquele jargão que foi criado pelo Globo Esporte, eu estava na equipe, né? Tinha acabado de profissionalizar. E só que eu era muito novo também, né? E o time era recheado de peças de jogadores mais rodados, né? E aí eu vim jogar mais pro final do campeonato porque não tinha muito espaço. Mas foi uma experiência muito boa. Só que logo em seguida eu passei no concurso da Polícia Militar. E aí eu tive que escolher ou a bola, né? Ou o emprego, né? Ou a carreira de servidor. E aí eu segui pro lado da carreira de servidor, não me arrependo. Mas e conseguiu futebol, também jogar. Também, o futebol me abriu muitas portas, onde sempre, todos os lugares que eu cheguei, o futebol sempre abriu muitas portas pra mim. Bacana. Jogou com Átila? Joguei, Thiago. Sabia das coisas? Thiago, na época todo mundo fala que é mentira, era atacante. Mas era atacante bom, porque no meio, com a qualidade que o Átila tem, fazia gol demais. A bola chega toda hora. E veloz, né? E a velocidade, não você falar. Também. Faz o jogo rodar, né? Pessoal, eu quero fazer um destaque aqui, que nosso parceiro Jones trouxe aqui para a bancada do resenha, para o nosso varal. Jones, você vai ter que me ajudar um pouquinho aqui. Tem um nome ali que eu já estou olhando de longe, ali é a camisa do CFZ, nós vamos falar muito do CFZ, porque nessa época aqui, o CFZ faz história em Brasília.
Sim, Não só pelo clube, pelo time que tinha, mas pelos outros times também. exato. O Celândia, o Era Brasiliense, um o Gama era muito forte. Era um campeonato muito forte. Pyong, Pohang. Pohang. Pohang Steelers. da Pohang Coreia do Steelers Sul. da Coreia do Sul. Fez seus golzinhos por lá também. Isso. Camisa isso. bonita. A melhor época do nosso Jacaré, É, tá ali também no varal do Resenha. História Camisa boa. do Fortaleza, jogar no Nordeste é um pouco diferente, né? Tetracampeão cearense, orgulho. E aí o Átila traz também aqui pra gente, pessoal, a camisa do Copacabana. Isso era um timaço, viu, Átila? Copacabana. Saudade desse time. Saudade, tempo bom. Tava falava abaixo nessa época. Na aí. época do barro. Na época do barro, saudoso barrão, né? E o Átila, pessoal, o Átila também, além de um craque dentro de campo, o Átila também é um servidor público, trabalha na Polícia Militar do Distrito Federal. Parabéns pela sua Obrigado. função como cuida da nossa segurança. Traz aqui a camisa da Polícia Militar. Conta pra gente, Átila, como é que acontece aí? É um time que tem da Polícia e disputa torneio. Essa equipe da Polícia Militar, hoje o Coronel Kleber, na época do Copacabana, Major Kleber, né, ao longo dessa trajetória dele dentro da Polícia Militar, ele formou uma equipe de futebol. Né? Jogadores amadores, inclusive muitos da Ceilândia, do Barrão, Ceilândia, Gama, Planaltina, Sobradinho, e aí que entraram na Polícia Militar, ingressaram também. E aí ele formou essa equipe, e ao longo desse tempo todo, essa equipe veio disputando campeonatos. Aí surgiu a oportunidade de disputar na Ceilândia, fomos campeões aqui, né, em 2003, e disputamos, e a partir de 2011, ele tomou conhecimento do Mundial de Jogos Mundiais de Polícia e Bombeiro, World Police Fire Games, né, que foi disputado nos Estados Unidos. E eles foram para essa competição. Foram vice-campeões e depois disso não parou mais de disputar essa competição. E em 2015, com a equipe principal, nós ganhamos o primeiro título contra a Polícia Federal do México. 2017 ganhamos novamente nos Estados Unidos contra a Polícia Federal do México novamente. E em 2019 nós fomos para a China, antes do coronavírus, tá? Né? Antes de fazer essa ressalva. E aí enfrentamos a equipe do Bombeiro, do Corpo de Bombeiros do DF, lá na final também somos tricampeões mundiais na equipe principal e na equipe veterana nós somos tetracampeões mundiais. Ou seja, a equipe ali ajudou você a conhecer um pouquinho da história. Ah, sim, aí de outros países, a né? parte Outras do culturas, futebol, né? Aliada ao meu trabalho. Né? O futebol abriu Você muitas conseguiu portas. unir duas coisas que você Sim, gosta, né? Exatamente. Aí a Polícia Militar, então, com essas viagens, disputamos Sul-Americano na Argentina, né? 2 vezes nos Estados Unidos, China, o próximo Mundial 2021 é na Holanda, depois 23 no Canadá, então por aí vai. Vamos até onde a gente vai conseguir. E também aqui, acho que dá um abraço pro Coronel Kleber, é um cara que cuida da cultura, né? Cuida do gestor dentro do nosso esporte também, um cara que faz um trabalho extraordinário. E eu também não posso esquecer de mandar um abraço pro meu coronel parceiro, Edilson Bezerra, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, um grande amigo, grande parceiro, fazer esse destaque aqui. Thiago, Átila, vocês têm alguma preparação para ir disputar esses campeonatos? Como é que funciona? Temos ao longo do ano que antecede, nós disputamos campeonatos amadores, né? Por exemplo, a gente disputa muito campeonato no Clube da Saúde, de preparação. E no ano da competição, nós iniciamos os treinamentos ali a partir de mais ou menos do final de fevereiro para março, e o campeonato geralmente é julho ou agosto. E aí a gente já começa, né? Treinando, disputando o campeonato também, para chegar lá afiado para o campeonato. Átila, o que acontece? O Boca teve aqui, Boca. Sim. Jogou na Você conheceu o Boca? Você conhece pouco a Vaza, né, Jones? Você rodou muito. Mas eu conheci ele da resenha, da galera falar. Inclusive o Boca hoje joga na Seleção Brasileira de Futsal. Sim, o cara sim, eu conheço gasta na bola dele. lá mesmo e assim, faz um trabalho bacana. O Boca teve aqui e ele estava falando exatamente isso, que a gente consegue aqui em Brasília, Jones, e aqui nos bastidores a gente conversava isso, o Jones falava isso pra gente, que Brasília tem um potencial muito grande para tudo, né? Nossa cidade ela é boa, uma cidade legal, bacana. Então assim, você fala aqui de um time da polícia que jogou em vários locais, Clécio, do mundo, né? E destacando, chegando a ganhar torneios, né? Sim. E o Boca falava isso, que dentro do futsal, que ele foi jogar pela seleção brasileira, o futebol de Brasília ele é muito valorizado aqui afora. Jones, o que é que falta? O que é que está faltando? O que é que você acha que... Você também estuda o futebol, né? Você também estuda, parece que você tem uma carreira também como treinador, quer seguir nessa carreira. O que, no seu ponto de vista, está faltando para a gente voltar a ter o que a gente tinha antes, há uns 10, 12, 15 anos atrás? Então, na realidade, eu sou treinador, né? Sou treinador profissional, trabalhei com base, tenho formação, tenho licenciado da CBF. O que a gente discute muito, né? Principalmente aqui nos bastidores e sempre quando a gente discute sobre o futebol de Brasília. Primeiro, a gente precisa de uma política pública envolvida... Voltada para isso. Voltada para o futebol, né? A cidade de Brasília ela é culturalmente uma cidade política, né?
Mas, pelo outro lado, a gente sabe do potencial que tem. Eu citei vários exemplos de vários jogadores que saem daqui e vários garotos que estouram lá fora, igual o Felipe Anderson, o René, aí, era de Brasília. Mas da onde era de Brasília esse garoto? Ninguém viu, Da né? onde? Ele sai daqui das escolinhas, que tem inúmeros profissionais excelentes, que trabalham aqui nas escolinhas que eu conheço, que preparam os garotos muito bons e que levam. Ele sai daqui com 10 anos, com 11 anos, com 12 anos, no máximo 13 anos, os clubes estão vindo aqui pegar. Isso atrapalha, John? Atrapalha Tudo, né? Atrapalha tudo, mas, por outro lado, ajuda as pessoas a olharem para Brasília. Agora, o que falta é o quê? O A dirigente dos clubes enxergar, falar, peraí, Daqui, né? ué, como é que eu estou produzindo aqui e eu não estou vendendo esse produto? Eu estou doando para lá, O clube vive disso. Né? eu não estou entendendo. Eu não consigo entender como nenhum clube de Brasília revelou um jogador. Um único jogador desse resolveria o problema de todos os clubes de Brasília. Para você ter uma ideia, a dimensão dos valores. Eu acho que falta um pouco também de valorização do mercado interno aqui, da garotada. Eu falo isso por passar por isso na pele, na minha época. Eu acho que o Clécio acabou, sabe do que eu estou falando também, muito por conta disso, de valorização das peças que tem em Brasília. Átila, a questão da valorização, eu entendo que é a questão do profissional que não sabe, às vezes, administrar, olhar, e tem outra questão. Os clubes não têm como manter o garoto. Os clubes aqui não têm dinheiro para se manter no campeonato estadual. O incentivo é pouco. O incentivo é muito pouco. Eles não têm patrocínio, aí recebem uma verba do governo ridícula, que não dá para fazer nada, e aonde a gente vê todo o campeonato estadual aqui, a gente vê uma vergonha, jogador passando fome, jogador sendo despejado. Então, como que você vai pegar um garoto de 17, 18 anos que está indo ali no processo de transição, às vezes o sub-20, para jogar um campeonato, e ele já precisa trabalhar, trazer coisa para casa, já está com namorada, ele não tem um dinheiro para comprar um sorvete para namorada, a família cobrando. Então, ele para ali, ele não vai. E os clubes não têm subsídio para isso. Às vezes tem até potencial, né? A gente tem muito potencial aqui. Eu conheço inúmeros jogadores aqui que, se tivesse tido a condição certa, seriam grandes jogadores. Não seria craques, mas seriam grandes jogadores. E a gente tem aqui, inclusive na equipe do Brasiliense, o Peninha, abraço pro Peninha, parceiro nosso. Peninha se destaca desde pequeno, Peninha. E aí tá jogando no Jacaré hoje, faz lá seus gols, o Átila dá, né? Teve evolução dentro do Brasiliense, mas a gente sabe, dentro disso que você tá falando, que ele poderia ter destaque. O Peninha, eu falo porque eu fui treinador dele, né? Conheço ele muito. E o Peninha, ele é um jogador muito acima da média. Ele é muito acima da média. Cabe em outro time de Série A. Eu sempre falei pra ele, ele era pra estar jogando Série A. O Luquinhas, quando eu conheci o Luquinhas, eu joguei com o Luquinhas. Eu joguei com o Luquinhas, foi meu último ano pelo Brasília, quando nós subimos. O Luquinhas, ele é tão acima da média que eu comparava ele, guardado as proporções, com o Neymar. Eu sempre falava que se ele tivesse ido para um clube igual o Santos, que tem essa estrutura, né, de formar e orientar, ele seria um jogador do nível altíssimo. O que eu vi esse garoto fazendo nos treinos é surreal. Perna direita, esquerda, velocidade de raciocínio, sai de uma situação, a tomada de decisão, finalização. Ele era extremamente... É o que está faltando, né? Ele era extremamente acima da média. E foi o quê? Se perdendo. A gente perdeu vários craques. O Peninha é outro jogador. A gente está citando aqui um exemplo que, dentre vários que a gente tem. Vários. Na Várzea, a gente vai falar um pouquinho da pelada, falando um pouquinho, levando para o lado do jogo de peladeiro mesmo. Na Várzea a gente tem muito isso, né? A gente tem um cara ali que se destaca mesmo. Você vem de uma época, eu falei isso aqui em os 3 programas anteriores e vou tornar a falar novamente. A geração de vocês, dos 40, dos 38, dos 45, a geração dos 36 anos, dos 82, enfim. Essa geração de 15 anos atrás, se é a geração de hoje, a gente despontava aí no futebol nacional aí vários jogadores. Muito embora o Johnny tá falando que tempo, e o Johnny trabalha com isso, até faço uma ressalva, pessoal, o Johnny não era treinador, ele é um treinador profissional, tá? Justificar isso. Então você acha que isso hoje, eu digo a geração anterior, ela hoje, você acha que... Sim, na nossa época tinha não muito tinha craque, essa mídia toda, principalmente, né, Clécio? Essa divulgação toda, o João estava falando de fita cassete, de gravar em fita cassete, coisa que não era muito acessível também na época. Mas se você pegar os elencos que tinha Ceilândia, Gama, por exemplo, da nossa época de
de 80, 1980, 81, essa galera nascida nessa época, 82, poucos vingaram, mas eram muitos talentos. Tinha, pô, o Bob tá aí. A nossa safra, né, era muito bom. Tem Bob, tinha Joacil, Diego. Henrique. É a mesma safra do Gama, você viu que saiu o Emerson, o Padovani, sim. o Goeber, Goeber. entendeu? Pô, foram grandes jogadores que chegaram em O grandes Gama já clubes. vinha antes de Sim. um timaço, Romualdo, Sim, Rodriguinho, sim. Jairo, O Rodriguinho é tudo 79, 80, 80, então. E se renova, Jones, sim, em seguida com essa exatamente. turma que você tá falando. Então, se Mas tivesse- é um trabalho que não tem, o trabalho de Não tem, base, de não tem, categoria não de base que não tem. Agora Clécio, eu lembro aqui, eu vou lembrar do ano de 2002, se eu estiver cometendo algum equívoco, você pode me consertar, Jones, que o CFZ monta um time no Campeonato Candango e o CFZ faz história. Que essa época, não era o CFZ que fez, só o CFZ que fez história. Os outros clubes eram muito bons. Sim, Em exatamente. 2002, Ceilândia tinha um grande time. Tinha o Brasília, tinha o Brasiliense, o Gama. Como é O que era o Gama grupo? tava- Vocês bateram alguns recordes, né? O Gama estava na Série A, né? Foi aquela época do imbróglio lá da justiça, aquela coisa toda, acabou permanecendo. O Brasiliense estava em plena ascensão, que tava foi que chegou à final da Copa do Brasil, todo mundo lembra, né? Foi o melhor momento. E o Ceilândia tinha um Que time... ganhou a Copa do Brasil. Aqui é resenha. Exato, eu solto. Exato. Ganhou. né? Todo Tomara. mundo- Você assistiu o todo- jogo? sabe Todo mundo que- sabe. Tomara esse sabe, jogo, Todo né? mundo sabe o que aconteceu, né? O Jacaré Enfim, foi campeão. Como diz o Dimba, é um caso da FMI intervir, né? Mas enfim, eu tava no dia do jogo lá, foi contra o Fluminense, tava, lá né? no Maracanã, nas quartas de final. Os caras roubaram a gente mais. Foi descarado, Não, foi ali, descarado. cara. Então assim, aí chegou o CFZ com um grupo lá do time da filial do Zico, né? Do Rio, com o Reinaldo, que era treinador do Sub-20 lá, trouxeram os garotos, como ele falava, né? Pô, peguei os moleques lá, os renegados, ninguém quer vocês, nem a mãe quer vocês, vamos pra lá. Trouxe esses meninos, botaram numa casa lá, e já tinha esse conjunto dos garotos que jogavam junto, e tinha uma base muito boa os moleques. Tinha uns moleques muito bons, igual exemplo, o Rick jogou na base do Flamengo, é o Tiano, o grande craque, jogou muito, Se destacou depois se muito no destacou, Brasiliense, depois no né? Brasiliense, Santa Cruz, enfim. O Schwenk, né, que jogou Schwenk Botafogo, Cruzeiro, na Arábia, jogou comigo Goleador. na Coreia. Enfim, um cara de um potencial enorme. Então, assim, tinha um grupo muito bom. O Wellington, a gente falava, o Wellington, goleiro, que foi pro Olympique de Marseille, foi campeão francês no Olympique de Marseille. Então, olha o Ricardo, outro goleiro que acabou jogando, estava em Portugal, foi campeão português, acabou ficando lá. Hoje ele é treinador também de um grande clube, teve na Colômbia, no Nacional, agora está em Portugal também. Então, assim, tem grandes craques. Hoje a gente tem um grupo, né, no WhatsApp, e a gente fala o tempo todo, a resenha, o dia todo ainda. Vocês ganharam 20... Foram 26 jogos invictos. 26 jogos. Você foi artilheiro do... Não, na época eu era muito novo. Você não jogava? Não jogava. Até Quem porque jogava era o Schwenk, a gente tinha o Schwenk que jogava com o Jean, e tinha o Rodrigão, falecido Rodrigão, né? Eu ia falar isso agora, até porque nós- os titulares eram acima da média, né? E o Rodrigão, ele veio do Gama, veio de um time da Série A para jogar, Uhum. né? E assim, e quando ele veio, tinha o Schwenk, que veio também para brigar. Então, a briga ali era dos dois, né? Que na época você jogava... 2002 você tá com 22 anos? 21... Na época eu tava com 21. Novo, né? Era meu primeiro campeonato, assim, eu tinha jogado só uma segunda divisão, né? Então, aquilo me fortaleceu muito e eu aprendi muito. Foi um aprendizado enorme. Eu treinava mais do que todo mundo, porque a gente sabe que quem não joga treina muito mais. bastante. E isso me fortaleceu muito. Tanto que quando eu saí, em 2003, eu fui pro Bandeirante, eu fui um dos artilheiros do campeonato. Entendeu? Com a preparação que eu tive. Então, isso que eu falo com os jovens. Hoje, eu, treinador, e do outro lado, que a gente enxerga coisa diferente, eu falo pros mais jovens, cara, você não tá aqui, você não tá jogando, treine dobrado. Você vai entender isso lá na frente. O Regis esteve aqui, o Regis que jogou Sim, no São conheço, Paulo. falo com ele direto. O Regis esteve aqui, o Regis Tentei falou levar ele pra exatamente o que você Napolina, tá falando. Tentei levar ele pra Napolina, igual o clube não liberou. O Regis fala assim pra gente, ele falou, Thiago, a gente dentro do programa, dentro da resenha, o Regis fala, Clécio, que o Jusilei é um grande parceiro que ele fez no futebol, o Atila. Aí eu perguntei por quê, mas por quê, Regis? Ele fala porque o Jusilei chega em um jogo que eu tava jogando e ele fala pra mim que se eu vou mal naquele jogo, eu perco minha carreira, e se eu vou bem, eu ganho a minha carreira. Então eu não posso sentir o jogo. E ele fala exatamente o que você está falando. Que é uma oportunidade. Você vai ali treinando. Surgiu, você tem que estar pronto. Tem que tá e você preparado, tem que estar melhor do que quem está jogando. E aí, o Atila, aqui é a resenha, gente, a lavada da pelada profissional. A gente vai fazendo esse trocadilho aqui de um lado e do outro.
E aí, Átila, eu quero fazer menção a esse campeonato de 2003 do Copacabana, que inclusive você traz aqui a camisa. Primeiro que vocês começavam, que nessa época, esse uniforme dava pra ver lá na Celândia Sul, dava pra ver lá onde hoje tem um posto da Polícia Militar lá. Passe, né? Cara, esse uniforme você já vinha de longe. E o material dele você vê como é que é, né? Fazer alusão a tecnologia na época. Na época já pra época tava de primeira, cara. Tava. Moderno. E aí o que acontece? Eu faço um destaque também, claro, pro campeão, que é o Copacabana, mas eu faço um destaque também principalmente para as outras equipes. Que a gente pega lá na Celândia Sul, a gente tinha 3 ou 4, a gente vai na Norte, tinha 3 ou 4, também. Apolo é com... me ajuda, Clécio. Real, Madureira, Guariroba. Atlético 2. E aí, como é que foi, Átila? O time realmente era um... A trajetória do Copacabana nessa Você era época capitão, aí... né? Hã? Você era o capitão? Não era. Quem era capitão era o Silas. Silas. Silas era o capitão, né? O Silas já vinha do profissional também, né? E aí eu tinha acabado de entrar na Polícia Militar, fui chamado para jogar no time pelo então Major Kleber. E aí, quando eu cheguei para jogar, eu passei um tempo sem vir jogar na Ciranja, porque eu mudei para o Recanto das Emas na época e eu desconectei da galera do pessoal aqui. Aí voltei nessa época, né? Do amador, do principal. E aí só tinha férias nos outros times, né? Como você citou, os outros clubes aí, no Econ, em todo lugar que você ia, era só jogão, entendeu? E ganhar dos caras nos campos dele era muito mais difícil, entendeu? Né? Então, onde você ia era jogo pauleiro, era jogo de 9, 11 horas da manhã. O campeonato era difícil. Jogava Jair, jogava Binha. Todo mundo vinha jogar Silas, os caras eram... Então, assim, era Lira, né? Lira doido. Era muito difícil o campeonato. Joguei com ele no Bandeirante. E aí, Átila, tem uma característica em você que ela é difícil. Você chegou a jogar só site, Jones? Não. Faz aquele treino ali no campo reduzido, que não é a mesma coisa, né? Faz parte de uma outra tática, né? Mas você conseguia se destacar tanto no jogo de 11, quanto no campo ali, vamos dizer assim, de 7, ou de 6, ou de 8. Futsal, você arriscou lá também seus... Eu cheguei a começar a jogar futsal em Brasília, no Candangos. Só que eu sempre gostei muito do futebol de campo por conta do espaço, né? Sim. Poder lançar uma bola e tal, mas eu sempre me adaptei também ao espaço reduzido, ao espaço menor. E também, Jones, era uma taleta também, era como a gente fala, era fininho. Então hoje, se eu tô com 76 quilos, na época eu tinha 65, 66 no máximo. Então eu voava abaixo. Mas assim, eu falo com propriedade que eu já vi o Átila em alguns jogos ali na Ceilândia, era de encher os olhos. O Átila já me eliminou. Primeiro passava raiva na gente, que eu era da Norte, da turma da Ceilândia Norte ali, a gente acompanhava ali torcendo um time muito, porque eu sou regional, pô, vou torcer pro da minha quebrada, vamos dizer assim. Contra o Átila, pegava, eliminava. Ia na 10, contra o Átila, eliminava. Não dava sorte. Muita qualidade. E o Clécio era marrento, né? Não. O Clécio era marrento. O Clécio era lateral ou era atacante? Conta pra mim, que ele fala pra mim que é atacante. Ele era atacante. Não, era atacante. O Clécio era bom jogador, velho. Era bom jogador, mas fez escolhas boas. Fez escolha certa, Defesa de escolha, né? Mas bom jogador. Atacante bom e rápido. Só que era marrento, não gostava muito de treinar, não. Esse é o problema. Eu tenho uma micha com essa história de gostar de treinar, porque você, como estudioso da bola, você pode falar até melhor isso pra gente. Por exemplo, o pessoal fala assim, é um grande erro que o pessoal começa a falar assim, o Romário não treina. Não é que o Romário não treina, é que o Romário treinava certo. Ele sabia, né, John? Eu vi uma entrevista dele falando isso. Ele falava, eu sei o tanto que eu preciso treinar. Eu sei que dentro do campo eu preciso correr dentro daquela área. E tanto é que ele é polêmico que ele fala. Desculpa, John, ele fala sempre que dentro da Big área não tem ninguém igual a ele. Na minha opinião também não tem mesmo. Mas eu vi a entrevista dele falando isso. Ele fala, cara, o meu treino era pra fazer aquilo, pra correr dentro da área. Não precisa correr no canto, não. Então, o Romário, é o seguinte, eu falo até porque eu comentando, semana passada eu estava comentando com um amigo meu. Como o futebol, você estava falando das coisas boas que te traz, né? O esporte em si só tem benefício. E o futebol, ele traz pra gente uma coisa tão boa, que eu pequeno olhava a Copa de 94, Romário fazendo gol, não sei o quê, entre outros, vários outros ídolos que a gente vê. E, pô, depois você tá jogando com o cara aqui na pelada, você tá na casa do cara, sabe? Agora o Rio joga futebol com o cara. Fala, porra, pera aí, o cara tá aqui. Pô, o Edmundo, conheci o Edmundo, o Felipe, o Pedrinho, porra, o Ramon, os caras tudo, sabe? Parceiro.
Então, são pessoas que a gente olha hoje, né, pela TV. Hoje, por exemplo, a gente tá vendo os caras lá na TV. Pô, eu nunca vou conhecer esse cara aqui. A gente não sabe, daqui a pouco. Isso o futebol te proporciona, né? E ele é um cara tão inteligente que essa época, ele era tão à frente dos demais que ele já sabia que não existia aquilo. O Clécio chegou a pegar na época. A gente treinava, por exemplo, eu sou centroavante. Era centroavante. Eu fazia o mesmo treino com o zagueiro, com o lateral, com o volante. Sim. Aí eu com 30 anos, por que eu parei cedo? Né? Depois vamos chegar nesse ponto. Justamente por isso, eu com 30 anos, eu fazia o mesmo treino com o moleque de 20, não existe isso mais. Então, de 2010 pra cá, cara, teve uma revolução no futebol muito grande. O futebol se modernizou demais. Se modernizou. E o Brasil... A tecnologia entrou no futebol. A tecnologia entrou e viu que estava fazendo tudo errado. Acabou, e melhorou. Entrou pra melhorar, né? E o Romário já estava à frente muito tempo. Ele falou, cara, não é que eu não gosto de Ele já tinha esse raciocínio. Eu vou ficar dando volta em campo pra quê? Eu corro 1 quilômetro? Não, eu trabalho aqui do tiro curto, eu preciso de quê? De finalizar bem. Então vou treinar a minha especificidade. Eu gostei desse ponto dele ter falado e trouxe isso aqui para essa conversa agora. Por quê? Porque ele fala isso e aí porque a pessoa tem a ilusão de que o cara não quer treinar. De que ele que a mídia passa. E tanto que ele parou fazendo gol, né? E ainda tem mais, parou, fez mil. Demais. Uma coisa que é mais importante, ele nasceu com dom. Não, também. Sim, né? Então, ele não precisava aperfeiçoar. Lógico, ele já tem a qualidade dele. Fora do comum. Ele é acima da média. Ele já nasceu acima da média. Então... Aquela galera que quer deixar seu recado para os convidados, a gente está mandando semanalmente quem são os convidados, pelo Instagram e pelo Facebook. Então você que conhece o Johnny, você que conhece o Atila, inclusive os parceiros mandaram para a gente pergunta essa semana. Manda a pergunta ao decorrer da semana, a gente avalia a pergunta e solta aqui para eles. E não tem essa não, a gente não antecipa não, vamos soltar. Pode ser uma pergunta polêmica que vem aí, ô John. Sem problema. Não tem problema nenhum. Se vier uma resenha aí, o Atila. A gente mata no peito e passa a mão pro Jones aí. Ao Jones, o Clécio vai falar aqui um pouco, trouxe um presente pra gente aqui, né, Clécio? O Jones, essa camiseta aqui, Jones, um pouquinho de história, né, cara? Foi na época, Jones, nessa época aqui, olha a dupla de ataque do Ceilândia, Jones. Era aí, Cássio. Jones. Fazia muito gol. Tinha gol? Cássio é um dos melhores atacantes que eu joguei. Vou fazer uma pergunta que eu fiz pra todo mundo que falou do Cássio aqui, dava pra ter ido mais, não dava? O Cássio, eu sempre falo, cara, pra todo mundo, até pra quem não o conhece, o Cássio, ele era pra ter sido nível de seleção brasileira. Falo com propriedade. Muito bom, né? Falo com propriedade porque eu joguei com ele, conheci ele, sei os níveis técnicos dele, acompanhava o dia a dia. Os fundamentos dele são perfeitos. Cabeceio, direita, esquerda, finalizando, inteligente, entendeu? Então, assim, faltou, a gente fica pensando, o que faltou? É uma série de fatores que envolvem o futebol. Talvez faltou ele querer um pouco mais, talvez faltou um pouco mais de coragem, talvez faltou alguém chegar e falar, não, vem aqui, eu vou investir em você, vou te levar para tal lugar. Então são uma série de fatores que a gente não analisa. Mas é um pecado. Porque é um pecado. Qualidade você conhece, né? Sim. Jogou com ele, Atila. Joguei contra só demais, né? Mas tanto aqui no Amador. Sabe das eu coisas. Comparo com o Luiz Fabiano. Matador. Eu acho ele muito parecido com o estilo do Luiz Fabiano. O Gilson esteve aqui num programa com a gente, o Gilson que jogou no Atlético Goianiense, zagueiro. O Gilson falou pra gente que não conheceu nenhum jogador com poder de finalização igual o Cássio. Assim, ele fala de que ele jogou, né? Claro. Ele é muito bom. Tanto no alto, quanto com a direita, quanto com a esquerda. Devido às proporções, é lógico que passam os anos do mesmo jeito. Presença diária ali. Jogar um campeonato do mesmo jeito. Muita qualidade. Eu, quando comecei a jogar, foi por conta do Cássio. E eu falo. Foi por conta dele, Jones. Que ele machucou e eu fui promovido dos juniores profissional. E eu falo, Thiago, e eu sou muito, eu tenho plena consciência, uma humildade de falar isso, não tem problema algum. Eu falo, como pode um jogador, que eu sou da mesma posição dele, você também era centroavante, com a minha qualidade técnica, entendeu? Ter jogado muito mais, teoricamente, em lugares com projeção maior, ter chegado mais longe do que o Cássio, que é um craque. Craque da bola. Craque aqui. Entendeu? Por quê? São coisas da bola, mas eu tive algumas coisas que talvez ele não teve, entendeu? Né? Que a coragem de sair de casa, abandonar e tentar alguma coisa, meter a cara. Com aquele potencial ali, ele se destacava na Série A fácil, né? Ele jogava em qualquer lugar, tô falando, era nível de seleção brasileira. Muito bom jogador. O programa Resenha da Capital, pessoal, a gente tem aquele quadro que é o quadro onde o telespectador manda pergunta pra gente. E aí a gente tem uma pergunta aqui vamos começar pelo Johnny, Hudson? Vamos começar pelo Johnny, a gente vai trazer a pergunta pro Johnny. Johnny, quem manda a pergunta pra você é o Pedro e aí a gente vai assistir. Vamos ver. Fala, galera do Resenha da Capital, beleza? Meu nome é Pedro, morador de Ceilândia. Queria fazer uma pergunta pro Jones. A gente sabe que essa transição de
jogador para treinador, essa escolha é muito difícil, né? E pensando um pouco na transição de carreiras, você deixa de ser jogador, mas continua no futebol. Em que momento você dá conta que vai deixar de ser jogador de futebol? Um abraço, galera. Um abraço a todos da bancada aí. Até mais. Quero mandar um abraço aí pro Pedrão. Que pergunta, hein, Pedro? Mandou muito bem. Jones, e aí? A pergunta dele é bem pertinente, né? Primeiro, parabenizar e agradecer ao Pedro. Realmente é uma pergunta interessante, né? E obrigado por estar participando. Isso é uma pergunta muito comum, né? E é um momento muito difícil que todo atleta tem que fazer na vida, uma escolha, né? No meu caso, tornou um pouco diferente porque como eu vim da área da educação física, sou educador físico também, quando eu entrei na faculdade em 2001, que eu estava iniciando, né, no futebol profissional, eu comecei a estagiar na escolinha de futebol, lá no Riacho Fundo, na Gol de Placa, do professor Carlinhos, que ainda tem até hoje, forma bastante jogadores no futsal. E eu comecei a trabalhar com ele. E eu comecei a pegar gosto em dar o treino. E participar ali a participar. Então eu dava o treino, aliava com o meu aprendizado da teoria da faculdade, e isso ajuda demais quando você tem essa oportunidade, né, de trazer a teoria para a prática, e ao meu dia a dia, que era de treinamento nos clubes. Então eu comecei a ver que aquilo ali era realmente uma paixão e que eu levava jeito para coisa de comando, de organizar, da criatividade de você criar um treino, de modificar, de improvisar, essa questão toda que o futebol exige. E quando eu retornei a Brasília em 2011, que eu voltei do Fortaleza, eu falei, eu vou ficar aqui em Brasília agora, terminei o meu curso de Educação Física e já comecei a me preparar para parar. Isso é importante. Isso com quantos anos? Com 32, eu parei com 33. Né? Novo. Muito jovem. Eu comecei a me preparar, por quê? Eu não tinha mais mercado para retornar para o alto rendimento, comecei a cair nos clubes menores, sem estrutura, e comecei a ver que eu já estava sabendo mais do que quem estava me dando treino. Essa era a triste realidade. Tinha preparador físico, não sabia passar um treino, a gente aí sabia. Você fala, não, aqui eu já não estava aguentando mais. Tinha treinador que já não sabia dar um treino, tudo me aborrecia, eu comecei a ficar chato no futebol. Aquilo estava me chateando. Então quando você passa a deixar de ter prazer de fazer uma coisa e começa a te chatear, você começa a ser o chato, eu falei, não, é hora que, não, peraí. Por obrigação. É melhor, eu é que estou atrapalhando isso aqui, entendeu? E aí eu optei por parar, continuei na área, que é um prazer, né? A gente não consegue até sair por um tempo, mexer com algumas outras coisas, mas acaba puxando. A gente sabe que o vestiário, esse ambiente da bola, da resenha, isso a vida inteira, né? A vida toda é muito difícil você largar. E aí eu comecei a investir, fui fazer uma pós em futebol, fiz as licenças da CBF, a A, a B, a A, agora concluí ano passado, fiz alguns outros cursos, fiz um estágio na Europa também, no Bayern de Munique. Então logo a gente vê o Jones aí no time. Pô, esperamos, né? Eu ainda sou. Como é que tá, sou um juvenil, né? Agora quando a gente para, tem isso, né? A gente termina aqui uma carreira e tá iniciando outra. Então a gente volta lá pro mirim, entendeu? Porque você, pra carreira de treinador, é novo. Sim, eu sou um juvenil. Não que você seja velho, porque para jogador já não dá mais, por idade. Exato. Mas na carreira de treinador você é novo. Eu sou um juvenil. Mas hoje já é um ainda. grande estudioso, Thiago. E a gente tem uma safra boa de treinadores novos aí no território nacional, né? Temos, vários treinadores que têm se destacado, sim, mesmo, fazendo grandes trabalhos. E eu acho que é o cenário, não é questão de idade, eu sempre falo. Isso não é questão de idade, porque tem pessoal mais velho, também muito bons, a gente conhece excelentes treinadores. Mas é que tem alguns que passou o tempo e não se atualizou, não se modernizou. A humanidade muda, o mundo muda, tudo muda o tempo todo. E hoje o tempo está muito mais rápido. As informações estão na palma da mão. Se você dá um treino aqui, você fala alguma coisa para um garotinho de 10 anos, ele chega em casa, ele joga ali na internet, o tio tá falando besteira. No outro dia ele sabe mais que você. Exatamente. E o Jones Átila e Thiago, olha com quem ele começou. Ele fez curso com um dos melhores treinadores do mundo, que é o Pep Guardiola. Você teve uma passagem. Eu tive a oportunidade de ir lá em 2013, né, através do Dante, do Rafinha, que a gente conheceu aqui. Fui eu e Marcos Soares, que está hoje no Sub-20 do Botafogo. Nós ficamos lá 15 dias. E do lado do campo, os treinos fechados, a gente diferente tudo, né, de tudo, indagando.
E a gente foi agradecer ele um dia, eu nunca me esqueço disso, que sirva de exemplo para os treinadores e para todo mundo, né, que se acha sabedor de tudo. O Marcos, né, que fala espanhol fluente, agradeceu ele pela oportunidade de estar aprendendo. Sabe o que ele respondeu? Vocês estão perdendo seu tempo, vocês não tem nada que aprender comigo aqui. Pra você ver. Aí aqui tem uns treinadores do time de Várzea que entra lá com um ternozão e tá aqui que nem olha pro lado. Conheço, uma eu sou soberba bom, desnecessária, entendeu? Então, É isso são aí. coisas- Agradecendo mais uma vez o parceiro Pedrão aí, Obrigado. rendeu aí sua pergunta aí, tá respondida. E aí a gente também tem a pergunta do Átila, né? Teve alguém, o nosso colega aí mandou uma pergunta também pro Átila, foi o Nino, né? Grande figura do futebol, a gente conhece o Nino. Vamos ver o que ele pergunta pro Átila aí. Fala, meu amigo, tudo bem? Olha só, Átila, Jones, tudo bem com vocês, meu velho? Olha só, queria fazer uma pergunta pro Átila, que é o seguinte, sabendo da qualidade técnica dele, sabendo do futebol que ele joga, a gente já trabalhou junto um tempo, e eu tenho uma curiosidade. Ele, como servidor público que em algum momento da vida pensou em abandonar a carreira de servidor público para arriscar no futebol? Porque é um mundo tanto quanto complicado esse do futebol, né? Um mundo que ele depende de uma série de fatores, não só a qualidade do jogador. E aí a minha pergunta é exatamente essa. Você, em algum momento da sua vida, pensou em abandonar essa carreira pública para tentar arriscar a vida no futebol? Grande abraço para vocês. Átila, o nosso parceiro Nino, ele traz a pergunta aí. Primeiro, agradecer, a grande figura do futebol local. E ele traz essa pergunta porque o Átila, mais uma vez aqui, eu menciono o Átila, além de ter sido um craque dentro das quatro linhas, na pelada, na várzea, no profissional, ele também é um policial militar, né? Tem a carreira como policial militar. Passou raiva com a gente, o Nino, em 2006, Átila? Nossa. Pra quem não sabe, em 2006 nós disputamos o campeonato universitário, né, Átila? Em Apesar de Recife. ter formado pela Católica, a gente disputou pela UPS, né? E o Nino era o nosso treinador, Thiago. Passou raiva com a gente. Mas e aí, Átila? Então, Thiago, essa foi uma decisão que eu tomei muito cedo, né? Porque desde cedo eu fui arrimo de família, como muitos aqui em Brasília, né? Passaram por essa situação entre escolher o futebol ou o esporte, né? Ou trabalhar para poder sustentar a sua família, a sua casa. E essa foi uma decisão que eu tive que tomar muito cedo. E aí, depois de um tempo que eu já estava na Polícia Militar, né? Depois, principalmente, já quando eu estava jogando na UPS, aliás, eu quero até agradecer ao Nino, mandar um abraço para ele, que foi um treinador, assim, divisor de águas também. Grande figura, né? O grande... Figuraça, o Nino. Né? E foi dentro do futebol universitário, de tudo que eu vivi, ele foi um divisor de águas, porque com a chegada dele na equipe da UPS como técnico, eu cresci de produção e foi quando eu deslanchei realmente em termos de atleta, em termos de performance de atleta dentro da equipe principalmente. Né? Ele fazia uns treinos táticos muito, muito diferenciados, o Clécio está aqui para poder falar, e foi isso que diferenciou a equipe de ser campeã. Sabe das coisas também. Sabe muito, ele sabe muito do que ele faz. E aí, voltando ao gancho da pergunta, em poucos momentos, eu acho que em um momento somente eu pensei em, de repente, se eu tivesse a oportunidade, eu sairia, não deixaria a polícia, né? Porque pelo tempo de serviço que eu tenho, hoje eu estou como terceiro sargento da Polícia Militar, o DF. Né? Eu tenho uma licença chamada licença especial, na qual eu posso gozar durante 6 meses, sem ter desvinculado da polícia. Entendi. Hoje, como eu tenho 20 anos de serviço ativo de serviço público, né, eu tenho 1 ano de licença. Então, se porventura surgir uma oportunidade, vou fazer uma experiência fora do Brasil, ou posso Você consegue conciliar eu consigo essas duas conciliar, coisas. pego essa Entendi. dispensa e vou fazer. Entendi. Mas, de fato, abrir mão do serviço, isso em momento algum eu pensei em fazer isso. Quando eu tomei a decisão de assumir o cargo, eu já pensei, isso aqui que eu quero pra mim, eu vou continuar. Poderia ter arriscado, né, João? Quando você falou do Cássio, Sim. a gente não sabia como é que ia ser. Então eu tinha aquilo na mão, que era o mais certo ali, Exatamente. né? E eu decidi, tomei a decisão de permanecer e não me E arrependi. vale ressaltar também que a polícia ela é uma carreira, uma função de carreira, né? Uma profissão de carreira, e quem tá ama. Sim, não, eu faço. Gosta, eu né? Eu fiz um concurso também e não passei na época, mais ou menos. Deve ter Foi de sido mais ou menos- 2001, então. Mais ou menos na mesma época. E- E aí eu falo, se eu tivesse passado, eu teria tomado a mesma decisão sua. Certeza absoluta. Como o Clécio também chegou em um momento que ele preferiu, né? Exato. Então, assim,
E desde criança, meu pai, principalmente, que foi um grande incentivador, agradeço muito meu pai, o João, né? Culpa é dele, tudo é dele. Abraço aí pro seu, viu, seu João? Acompanha a gente aí. Entendeu? Meu pai, minha mãe, mas ele sempre foi um incentivador. Meu pai vem de uma família de boleiros aqui, boleiros, né, na gíria do futebol, que jogam futebol aqui na Ceilândia. Meus tios jogavam futebol aqui na Ceilândia. Bacana. Né? Então, assim, ele me incentivou bastante, mas sempre falava, você vai estudar e você vai jogar. Né, Jones? É que se não der certo aqui... Se não der certo aqui, vai dar. Então, Exatamente. por ironia do destino ou não, no meu primeiro concurso público eu passei. E como é que você com... Né, eu saí das Forças Armadas e fui direto para a polícia. Então, assim, como no seu primeiro Graças concurso a você Deus. vai abrir mão? Não tem como. Não, Então não tinha você como eu fez a tomar a coisa sessão. certa. Você também conseguiu, pelo futebol, rodar aí o mundo, né? Pelo futebol, como a gente falou, o futebol abriu muitas portas, né? Em todos os lugares por onde eu passei, tanto de trabalho, quanto em termos Foi de... na China também? Na China tive... Tem qualidade. É muito diferente a qualidade. Quando eu cheguei, te juro, eu cheguei um dia, tava tendo um jogo treino contra um time lá. E eu cheguei no CT e tal, apresentei pro pessoal, tava acompanhando o treino, depois de fazer a apresentação.